Universal do Reino de Deus é das maiores igrejas em Angola. Só de templos e locais de cultos tem 227 em todo o país e conta com cerca de 250 mil fiéis. Mas em Luanda, onde a Universal está em força maior, com 6 catedrais e uma em construção. Uma destas catedrais, por domingo, por exemplo, arrecadava só de ofertas muito perto dos 50 milhões de kwanzas. Isso sem falar dos milhões da Fogueira Santa. Você era ensinado a como tirar o dinheiro das pessoas, por exemplo, na Fogueira Santa. Você tem que chorar. Olha, você tem que inventar isso. Você tem que mostrar testemunhos disso, daquilo. Quer dizer, situações que você sabia que eram apenas para convencer as pessoas a darem. E era triste, você tem um teto. Cada Fogueira Santa você tem um teto a atingir. Se você não dar esse X, você é removido do lugar em que está. Você é humilhado em frente dos outros colegas, porque você não chegou até a meta, a famosa meta, até o teto que é estipulado na igreja pela liderança. Eu considero isso ato desumano. Os escândalos financeiros da Igreja Universal datam de há muitos anos. Numa reportagem em 1995, a TV Globo mostrou o bispo Edir Macedo a ensinar pastores e bispos a tirar dinheiro dos fiéis. Nós vamos agora, infelizmente, ajudar na obra de Deus, honrar o Senhor e tal. Assim, sabe? Como humilde. Não pode ser assim, você tem que chegar e se impor. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Bem-sucedida financeiramente, há 25 anos em Angola, a Igreja Universal do Reino de Deus não construiu um único hospital, muito menos uma escola ou universidade. Não temos escolas, não temos postos médicos, não temos comparticipação em nada. A igreja não faz nada pela sociedade. O que a igreja tem para a sociedade? Igrejas. A igreja tem para a sociedade igrejas. A vida dos pastores angolanos levanta algumas preocupações. 2 famílias de pastores angolanos podem partilhar o mesmo apartamento. Cozinhamos separados. O que você vai querer não é o que eu vou querer. No mesmo fogão? No mesmo fogão. Vocês fazem como para poder intercalar? Outra acende outra panela, outra acende outra panela. A minha filha é menina, ele é rapaz. E nessa fase haviam casas livres. Fomos ao Patriota no condomínio dos pastores. Quem vive aqui alega ter restrições dentro da própria casa. Às vezes a casa já encontra mal, feia, os sofás sujos, terrível. Mas você quando sair, se não foi com a tua cara e já estás de castigo, és obrigada a você arranjar aquele cadeirão. O pastor angolano, por exemplo, não pode levar a sua família, sua mãe e seu pai na sua casa, na casa dele, para sentar um final de semana e estar lá, conviver, porque é proibido. Nós somos africanos. E como lhe dizia, eu faço. A minha mãe vai à minha casa sim, mas é a revelia. Quando perguntamos por que razão apenas hoje fazem tantas revelações, a resposta leva-nos a pensar na capacidade que a doutrina religiosa tem para comandar a mente humana. O único erro que eu e as minhas irmãs e os bispos, pastores angolanos cometeram é ter acreditado cegamente na doutrina brasileira. Cegamente. Nós acreditamos sem questionar. Por muitos anos nós fizemos muita coisa. Eu costumo dizer que quando a coisa sobe à superfície é porque lá embaixo muita coisa se fez. No bairro Popular, encontramos este jovem pastor doente, alegadamente abandonado pela liderança brasileira por não ter aceite fazer a vasectomia. Lembrar que por eu ter negado a fazer a vasectomia e também ter aceite a causa da reforma, excluíram a minha noiva da reunião. Da reunião, uma aula que se faz das noivas para casamento. Excluíram. Vive com os pais, sem assistência da igreja. Há uma grande decepção. Muita.
porque desde cedo nós acreditamos neles. Nós demos nosso voto de confiança. Tudo que nos mandavam fazer, nós fazíamos. Até metas grandes. Nas igrejas nós fazíamos. Há uma igreja que eu estava, em que o mês era 1.200.000. 1.200.000. Eu apresentava. No Grafanil Bar, João Filipe, pastor há 16 anos, vive na igreja por ser solteiro. Aqui é o quarto, como o senhor vejam, aqui estão as minhas coisas, que eu durmo aqui, que é o meu quarto, onde eu durmo, onde eu passo as minhas noites. As condições são preocupantes. Aqui é a nossa cozinha, onde fizemos as nossas refeições, como os senhores estão a ver. Bispo Ferraz é angolano, fala em nome da Igreja Universal e refuta todas as acusações. Não existem maus tratos. Tem poucas, eu posso afirmar que tem poucas instituições que dão o tratamento que a igreja dá aos pastores. E nós podemos provar. Eu sou bispo angolano e temos bispo brasileiro, as mesmas condições que tem, os bispos brasileiros têm a mesma. Há dias, visivelmente revoltado, Edir Macedo amaldiçoou os pastores angolanos e todas as suas gerações. Sempre houve rebeldes lá em Angola. Então eles carregam a imagem do terreno, a imagem da rebelião, da rebeldia. Estes já estão amaldiçoados. A maldição já está na vida deles. Ele nunca nos valorizou. Ele nunca nos respeitou. Ele simplesmente nos usou. Essa é a verdade. Nós só fomos usados. Por isso é que ele nos amaldiçoou sem dor. Qual pai amaldiçoaria o teu filho? Por mais que o teu filho fosse rebelde? Nenhum. Ele só provou que ele não é nosso pai. Ele não é nosso líder. Ele não está nem aí se nós vamos morrer. Ele não está nem aí. Diante de tantos conflitos, talvez um salmo fosse capaz de devolver a paz na igreja. Ou quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E em instantes o Paulo Duda conversou com o pastor Alex Brogognoli, ex-pastor da IURD, que defendeu que as mudanças na direção da Igreja são necessárias e inevitáveis em função dos últimos acontecimentos. Nesta conversa por videoconferência, o antigo pastor da Igreja Universal do Reino de Deus diz que tem acompanhado com perplexidade a atitude da direção central da Igreja Universal do Reino de Deus no Brasil e ressalta que está do lado dos pastores angolanos. Eu tenho acompanhado os acontecimentos e estou aqui, eu quero contribuir, quero dar minha opinião daquilo que eu tenho visto, né, do que tem acontecido aí na Angola em relação aos pastores angolanos e aos pastores brasileiros. O pastor, que agora professa outra religião, diz que as mudanças na direção da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola são necessárias, a julgar pelos últimos acontecimentos registrados no país. Particularmente, eu tenho acompanhado, particularmente a minha opinião é que os pastores angolanos eles estão corretos em suas atitudes, pelo fato de sofrerem muita opressão, muita injustiça, e por essa razão eu apoio hoje a reforma da Igreja Universal aí na Angola. A postura do bispo Edir Macedo, que diz amaldiçoar o povo angolano, também é vista pelo ex-pastor da IURD como um ato contra os princípios de quem diz servir Deus. Eu, como brasileiro, residente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, eu sou totalmente contra, porque a palavra de Deus, ela é, e nós, homens de Deus, somos instruídos por Deus para abençoar e não para amaldiçoar. Então, na minha opinião, a atitude dele foi incorreta. Os argumentos de quem teve que deixar a Igreja Universal do Reino de Deus pela postura intransigente da direção da congregação, liderada por Edir Macedo.
O Reino de Deus chegou a Angola no início da década de 90. Na bagagem, os missionários do bispo Edir Macedo disseram aos angolanos que vinham ganhar almas, trazer conforto espiritual baseado na fé cristã, com foco na prosperidade de quem acreditar. O contexto sociopolítico de um país em guerra, com seu tecido social desestruturado, funcionou como mágica para o crescimento rápido da Universal em Angola. Nos templos, pastores angolanos pregavam como brasileiros, mas escondiam histórias de uma vivência de discriminação racial e de evasão de divisas sem precedentes. Vamos lá dizer, é um sistema. É pegar alguém, mandar algumas pessoas, dar esse dinheiro em mão para levar ao Brasil. O dinheiro saía de uma forma não declarada, nem ao governo, nem aos impostos. Era sair com dinheiro de uma forma como se estivesse a viajar. Na Igreja Universal nós fomos notando que o brasileiro tem primazia. Ele é missionário, vem aqui, se implanta, tem regalias. E o angolano, que muito faz, por exemplo, é colocado de parte. Nós vemos hoje rebeldes lá em Angola. Sempre houve rebeldes lá em Angola. Para este bispo brasileiro, fundador da Universal em Angola, o povo angolano merece o respeito da liderança brasileira da Universal, por tudo o que ajudou a erguer no mundo. Geralmente, quando a Igreja Universal no Brasil, elas dizem que os pastores angolanos são rebeldes, que os pastores angolanos não respeitam, as coisas não é bem assim. Eu, por exemplo, eu sofri muita represália da Igreja Universal porque eu era a favor dos angolanos, devido à forma que eles aceitaram a Igreja quando chegou aqui. Porque se hoje está acontecendo esses conflitos na Igreja Universal, não são os pastores angolanos que são os culpados. O bispo Fellner Batalha apresenta as razões do manifesto que culminou com a divisão da Igreja. Eu entendo isso como um grito de liberdade dos pastores e das esposas. Porque ao longo de muitos bons anos, os pastores e as esposas angolanas estavam a sofrer calados. Estas mulheres de expressão sofrida são todas esposas de pastores da Universal. Todas elas dizem ter descido ao inferno por engravidar do próprio marido. Eu sabia que viriam as retaliações e porque eu tinha receio de... Foi o primeiro filho. Eu tinha muito receio de que o meu esposo fosse retalhado. Eu precisei esconder a minha gravidez por 6 meses. Eu trabalhei até os 9 meses com edemas que só Deus. O meu pé era como se fosse pé do elefante. Mas eu trabalhava tudo só pela graça. E o que nos sustenta aqui é a graça de Deus, capitão. É a graça de Deus. Se eu não fosse isso, é muito complicado. Esta mulher alega que a pressão psicológica gerou uma depressão que culminou em aborto com 6 meses de gestação. Quando eu perdi a minha bebê, eu não sentia a dor da perca. Aquela dor que as mães sentem por perder o filho. Eu senti o alívio. Eu não senti dor. Eu senti o alívio porque era muito, muito, muito sofrimento. Eu não consegui chorar a perca da minha filha. Tanto que a doutora depois queria que eu visse. Eu nem quis ver. Era como se perder aquele bebê era uma liberdade para mim. Quem viveu o mesmo drama, mas teve final diferente, é a esposa do pastor Nilton. Escondi a minha gravidez por medo, no caso, que falasse a liderança, porque eu sabia que eu ia ser castigada. Eu fiquei quase 8 meses só a esconder, vestia roupas um pouquinho maior do que o meu tamanho para poder esconder a barriga.
É um anjo que chegou na vossa vida. Desculpa, esse momento. Mas é uma bênção. Eu dou graças a Deus. Grande parte das esposas de pastores angolanos padece de problemas na coluna vertebral, resultante do que elas chamam de trabalho forçado nas catedrais da Universal. O problema de saúde agravou e neste momento eu estou a fazer de novo 15 sessões de fisioterapias. 15 sessões. Ao deixarmos a Igreja Universal do Patriota, este jovem pastor abordou-nos e contou-nos que submeteu-se à vasectomia e hoje não sabe o que lhe reserva o futuro. Até hoje não sei se o que fizeram é irreversível ou não. Só sei que eu fui, cheguei lá, já tinha tudo preparado. Fizeram a operação e vim. Até hoje eu estou aqui. Não sei. Pastor Douglas está aqui no Morro Bento essa hora. A igreja em conflito tem o seu líder retirado da parede e colocado no chão, como sinal de que vem aí uma reforma na Igreja Universal em Angola.